e inferno é uma questão de escolha. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, um tema que, na verdade, é uma pergunta. Céu e inferno, uma questão de escolha? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer, né? Por isso que o tema de hoje nós vamos tentar um pouco compreender, dentro da doutrina espírita, como é que é essa questão do céu, como é que é essa questão do inferno, dentro da doutrina espírita, como se trabalhou isso também em outras religiões, como que isso, de uma certa forma, nos atinge, né, enquanto seres que estamos caminhando, né, nessa terra, com o objetivo de aprender um pouco mais essa convivência entre nós. E talvez esse tema possa nos auxiliar a compreender melhor o porquê que nós estamos aqui e para onde vamos. Se é que para onde, né? Que lugar, se existe lugar ou não, a gente vai discutir. E para iniciar esse momento, essa conversa, né, essa partilha, né, de ideias, eu trouxe para nós uma música. Eu gostaria de começar com música, porque essa música tem uma letra muito interessante. Eu gostaria muito que vocês observassem a letra dela e tentar se questionar assim, como que essa letra pode se relacionar com esse tema, céu e inferno. Essa música, né, ela foi cantada por Tim Vanessa, alguns aqui já devem conhecer, o título da música é Aurora. Vamos ouvir um pouquinho e vamos prestar bastante atenção na letrinha dela.
Bom que você já conheceu, né? Essa música, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Inferno e céu. Que partes da música poderíamos caracterizar como inferno ou céu? Quem pode falar comigo? Vamos ver quem prestou atenção. Quem se lembra? Que partes da música nos dá a ideia de céu ou nos dá a ideia de inferno? Acho que é serpente, o lobo, né? A serpente, quando aparece Faz lá. quem faz isso também, né? Hã? Pode falar. É um farol, Faz um paralelo entre serpente e criança, como é que é isso? Os dois andando, sei lá, acho que os dois andando juntos. Já falou ali, o que mais? Imagens que lembram o inferno, por exemplo. Vocês viram na música. Palavras. Trevas. Alguém falou em trevas. Né? Ranger de dentes. Oi? Ranger de dentes. Ranger de dentes. Tem mais? Oi? Convulsões convulsivas. Muito bem, né? Olha só que interessante, né? E céu? Aurora. O que mais? Bem-vindo o dia. Tem mais. Apareceu uma palavrinha lá. Oi? Luz. O que mais? Anjos, né? Olha que interessante, né? No nosso imaginário, a gente pode retirar essas palavras. Vocês falaram. Trevas imensas. Fala assim. Ou aquela parte que fala, a terra sofreu noites convulsivas, né? Alguém lembrou ali atrás. Ou então, verteu lágrimas. Né? Tinha esses trechos na música. Rangeu dentes, né? Nosso amigo lembrou ali perfeitamente. Fala para mim, tais palavras, tais frases representam o que, assim? Sofrimento, né? É coisa meio pesada, né? Sofrimento, tristeza. Pois é, nós costumamos sempre associar a ideia de inferno com isso, né? Sofrimento, dor, ranger dentes. Mas vamos continuar. Por exemplo, vocês falaram céu. Um abrasamento tis no horizonte. Bonito, né? Poético, né? Ele está falando da aurora, né? Do nascer do sol. O abrasamento, brasa, tis no horizonte, né? O sol começa a aparecer. Se o sol aparece, né? Vai iluminar, né? Vai acabar com as trevas. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Outra palavra interessante. O lobo pasta junto ao cordeiro. Ninguém tinha falado isso, né? Na parte da música fala sobre isso, né? O lobo pasta junto ao cordeiro. Olha que interessante, né? O lobo é um predador, não é? E a sua presa, a sua vítima, geralmente é o cordeiro, a ovelha, não é verdade? Imagine, como seria isso? O lobo pastar junto ao cordeiro? Que harmonia, né? Ou, por exemplo, crianças brincam com a serpente. Ou, por exemplo, que os anjos andarilham com os homens que volitam, né? Vou falar voo, né? Que na palavra seria correta. Volitam no amor da promissão. Essa música é muito interessante. Ela nos remete a dois momentos que nós podemos, no momento, estar vivendo agora. Vamos discutir mais. Vou fazer uma pergunta a todos. Vocês têm que falar a verdade, hein? Você tem medo da morte? Sim ou não? Não. Não? É povo espírita. Né? Morte, né? Que legal. Quem falou não? Por que? Olha só, né? Ali atrás também. Por que não? Por que você não tem medo da morte? Hoje me sinto preparada. Você já se sente preparado? Vai ir pro nosso lado. Vai ir para o nosso lado. Vamos lá. Quem mais aqui que falou que tem medo? Camila. Eu tenho medo de como vai ser, entendeu? Você tem medo para onde você vai parar? A transição mesmo, como vai ser. Atenção. Entendeu? Olha, interessante. O momento do desencarne? É isso. Por quê? Porque assim, tiver tanta coisa, né? Ô, gente, pode falar. O senhor lá atrás, camisa verde, o senhor que falou, tem medo? Você não tem medo da morte. Por quê? Ah, você tem medo? Por quê? Senhor. Tudo bem, várias respostas, sem problema. Quem não tem medo da morte? Você não tem, né, Zezé? Tá certo.
Pois é, quando a gente fala desse tema, né, realmente a gente se depara com uma expressão como essa, né? Medo da morte. É algo assim, é um tema, né, muito marcado pelo tabu, na verdade. É mais ou menos isso aqui, como se fôssemos crianças, né? Naquela situação meio aterrorizante, às vezes deixamos de falar sobre o assunto, mas é por isso que estamos aqui hoje, para falarmos do assunto, para entendermos, né? E é interessante que em Allan Kardec, no Céu e Inferno, aparece essa fala aqui. Entretanto, a maior parte dos que nela creem, na vida futura, no porvir, enfim, apresentam-se os possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Né? Temos medo da morte e muitas vezes esse medo está um pouco associado, né? Puxa, eu vou deixar para trás a família, vou deixar para trás os meus bens, né? Enfim, vou deixar para trás uma série de coisas que eu construí, e aí? E a gente não leva isso para a gente, correto? Então, às vezes, a gente tem um pouco esse medo, mas não é só por isso. A causa do temor da morte, poderíamos falar que poderia ser uma sabedoria da providência divina. Olha que interessante. Interessante. Então, ter medo da morte não é vergonhoso. Tranquilo, não é vergonhoso. Ter medo da morte tem a ver com prudência. Como assim? Vamos observar bem. Instinto de conservação. Já ouviu falar? Já pensou se nós não tivéssemos medo da morte? Já pensou? Se tivéssemos, por exemplo, a certeza de que todos os problemas que nós temos, carregamos na nossa vida, simplesmente se acabariam com a morte. Fácil resolver os problemas, né? Mas existe dentro de nós, e Deus é muito sábio, soberanamente sábio. Existe dentro de nós o instinto de conservação. E é interessante que, necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Para onde vamos? Como iremos no mundo espiritual? Temos medo da morte, uma questão de preservação da nossa vida, do nosso veículo carnal. Para que serve o instinto de conservação? Nós vamos observar em Céu e Inferno que serve para isso. Sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio quê? Adiantamento. Por que estamos aqui encarnados? Existe um motivo. Estamos aqui para aprender muita coisa. Aprender a conviver, né? Conosco, né? Nós mesmos. E aí, tem mais uma questão que se coloca. Assim é que nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Nós estamos em fase de evolução, nós estamos crescendo, estamos aprendendo. Olha que interessante, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, na medida que a gente vai aprendendo, vai estudando um pouco mais, vai compreendendo um pouco mais sobre o nosso papel aqui, ou para onde vamos, enfim, essa vida futura, mais tarde essa intuição pode se tornar uma simples esperança e depois, quem sabe, uma certeza. Nós estamos aprendendo, estamos, na medida do possível, tentando compreender por que estamos aqui. E olha que interessante, a certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Puxa vida, quer dizer que a morte é apenas uma passagem. Quer dizer que a morte é apenas uma transição, como a Camila mesmo diz. A vida continua. Sim, meus irmãos, a vida continua. Nós iremos para o mundo espiritual da forma como nós somos agora. Até discutindo isso ontem no estudo sistematizado da doutrina espírita. O que nós somos aqui, seremos também no mundo espiritual. E o interessante é que, antes dessa certeza, desse mundo espiritual, antes dela, nada que se não prenda ao presente. Ou seja, nos agarramos apenas ao hoje, ao momento, nos preocupamos de forma
bem excessiva com o que eu vou ganhar, com o meu trabalho, enfim, né? Com os bens materiais, com as riquezas que eu vou acumulando aqui na terra, né? É o suficiente, principalmente quem não tem a certeza dessa vida que continua no mundo espiritual. Mas é muito interessante que depois que você passa a ter uma ideia de como é essa vida no mundo espiritual, tudo pelo futuro. Você passa a dar significado ao que a gente faz aqui, né? Meu trabalho, eu estou aqui nessa doutrinária, eu estou desenvolvendo o meu trabalho na casa espírita, eu estou convivendo com a minha família, estou passando por uma série de provas, uma série de desafios na minha família, mas se eu tenho certeza dessa possibilidade, dessa vida futura, eu começo a trabalhar no hoje, pensando no futuro, no amanhã melhor. Mas vamos continuar para a gente tentar entender. O homem, seja qual for a escala da sua posição social, desde selvagem, tem um sentimento inato do futuro. Isso já está dentro de nós. Só que a gente se esquece. Mas estamos aqui para aprender a viver coisas, a viver variadíssimos momentos, para nos lembrar de que, sim, a vida continua. Desde selvagem tem um sentimento inato do futuro. Diz na intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irreversivelmente o que, pessoal? Perdidos. Opa, isso é bom. Será que poderemos nos encontrar no mundo espiritual? É possível. Ou talvez já estávamos juntos no mundo espiritual e estamos aqui nesse mundo corporal com algum propósito. E tem mais. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, engrandece-se incessantemente em inteligência e perfeição. Dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Um alento para nós. É muito interessante que quando de fato temos a certeza de que a vida continua e de que aqueles que se foram, entre aspas, nós poderemos encontrá-los, poderemos sim encontrá-los, isso nos dá um alento muito forte. Dá um alento muito forte. Dá um conforto para nós. Então essas são algumas das consequências da importância da gente tentar entender como é que essa vida aqui continua. E como é que essa questão do céu e do inferno. Como libertar-se do temor da morte? Ora, o próprio Allan Kardec, em Céu e Inferno, vai nos dizer que é fundamental encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Se concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte de vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. É fantástico essa questão, porque me remeteu a um fato de uma colega minha de trabalho. Essa colega minha, ela não é espírita. Mas é muito interessante que ela teve uma sobrinha que estava em fase terminal, né, de câncer, né? Quando ela descobriu a doença, 3 meses depois ela desencarnou, a sobrinha dela. O interessante é que a sobrinha dela era uma pessoa muito alegre e era uma pessoa que tinha uma vivência muito grande no movimento espírita. Ela tinha uma certeza muito grande de que a vida continuaria. E essa minha colega me disse que essa sobrinha não reclamava do que ela estava passando. Raramente, quando ela sentia uma dorzinha, ela só sinto um pouco de dor, mas ela convivia com aquele momento derradeiro até chegar ao seu desencarne. E desencarnou de forma muito tranquila.
diz a minha colega, né? A sobrinha dela desencarnou de forma muito tranquila e ela fez questão de tentar, sabe, acalentar a família. Calma, gente, eu estou bem. E é engraçado que tempos depois, numa mesa mediúnica, ela fez uma comunicação e nessa comunicação ela disse que ela está bem, disse para a família, está bem, e que em 15 dias, depois daquela época da comunicação, ela estaria trabalhando no mundo espiritual na parte de saúde. Muito interessante. E aí, essa minha colega, quando me disse isso, ela fez questão de me falar isso, né? E ela falou para mim assim, mas agora eu estou tranquila. Mesmo? Estou. Por que você está tranquila? Porque eu sei que existe algo além daquilo que a gente vê. Eu fiquei assim, achei fantástica a fala dela. E aí, eu quero mostrar para vocês um pequeno videozinho, rápido, que vai tratar sobre, eu acho que muitos aqui já devem ter visto, eu acredito, mas quem não viu vai achar muito interessante, que trata da morte e dos encarnes Dimas. Alguém já viu? Eu acho que vai te ajudar a responder um pouco o seu temor, que você me falou agora há pouco. Vamos prestar atenção. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicídio inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a lutas sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituir família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Correu com sua mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Observamos a existência que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações específicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido.
indução magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, e Polly e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vai descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem, amiga. Sinto que o dia será de calma e reconfortante. Tem certeza, querido? Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que as emoções mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecer. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova roda de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada.
acreditar na brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo nessa encarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre, os encargos da completo são dois da carne sim, mas para nós o trabalho continua. O corpo crítico deve permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertado. Mas, Bom, pois é, esse é um exemplo de um desencarne que foi descrito por André Luiz, né? A gente vê várias vezes e a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais. Mas Dimas foi uma pessoa que, em vida, encarnado, sempre se devotou ao trabalho do bem. E o fato de ele ter se devotado ao trabalho do bem, se dedicado às pessoas, isso permitiu que ele tivesse um desencarne tranquilo, como vocês puderam observar. Então, essa descrição é fantástica, eu considero importante que todos vejam, para que a gente compreenda a importância da nossa existência aqui. Né? Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, estamos plantando como um bem. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7, ele vai dizer isso aqui para a gente. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí vem Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós não conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis o que te visto. Aí eu volto a perguntar, devemos ter medo, morte, desencarne? Bom, depende do que eu faço aqui. Do que eu estou fazendo neste momento aqui na Terra. Por isso vem a pergunta. Para onde nós iremos? Será que vamos para o céu? Será que vamos para o inferno? Ou será que vamos para o purgatório? É muito interessante essas questões porque elas estão vinculadas à ideia de lugares espirituais. E é mais interessante lembrar que muitas dessas definições de céu, inferno, que nós usualmente conhecemos, até hoje, são muito comuns na mitologia dos povos, nas religiões e nas lendas. Mas muitos de nós devemos nos perguntar o que há de verdade em tudo isso. Por exemplo, como há homens bons e maus, há espíritos bons e maus.
Por certo, chegou-se também à conclusão de que possam existir lugares celestiais e também lugares infernais. E é interessante que o próprio Paulo deixa essa ideia explícita em algumas de suas cartas. Por exemplo, a carta de Efésios, quando Paulo vai dizer assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aí Paulo vai dizer: pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais nas regiões celestes. Então, essa ideia do lugar espiritual, né, também já estava embutida nos povos daquela época. E tem mais. Lugares espirituais de referências boas e más não constituem o céu e o inferno espirituais por características materiais. É interessante colocar isso porque essa informação está num livro chamado Teologia Espírita, que foi escrito por Mariano Júnior. E ele vai colocar assim: não há lugares espirituais em cima e embaixo. É uma outra pergunta que eu deveria ter feito para vocês. Onde fica o céu? A gente aponta para lá para cima. Onde fica o inferno? A gente aponta para baixo. Fala com as crianças, por exemplo, pergunta: mostra para aqui onde fica o céu. Elas apontam para cima. Então, essa coisa do cima e embaixo, né, em céu e cima, quando fazemos uma oração, nós também fazemos muitas vezes o quê? Olhamos para o céu, né? A próprio Cristo, né, no entendimento das pessoas da época: Pai nosso que estais no céu. E as pessoas olhando para cima. O inferno longe dessa definição. Hoje, o Pariano nos esclarece que os espíritos, eles estão aonde, pessoal? Em todas as partes. E muitos se reúnem também por afinidade, formando um todo coletivo em todos os seus objetivos, desejos sublimes, bons, maus, inferiores, segundo grau do que, pessoal? Perfeição. E de imperfeição deles. Opa, então peraí. Há espíritos bons, espíritos maus, tá. Mas os espíritos estão em todos os lugares. Então isso quer dizer que essa ideia de céu em cima, inferno embaixo, a coisa não é bem por aí. A ideia de céu, ela vem do latim, coelo, né, formada pelo grego koilos, que vem a dizer côncavo, céu, né? Esse formato que a gente está acostumado a ver sobre nossas cabeças. Em termos religiosos, é a região para onde vão as almas dos justos do paraíso. Não é isso que a gente já ouviu falar? Aí ele vai para o céu, porque ele foi bom, porque ele foi justo. E dizem que as almas bem-aventuradas que chegam ao céu ganham a felicidade eterna. Olha só. E que lá permanece admirando a grandiosa obra de Deus eternamente. Tudo mais é mistério. Peraí, eternamente? A mesma coisa eu diria do inferno. Quem vai para o inferno, né, não é assim que a gente fala, que alguns falam, vai arder eternamente no fogo. Já viram falar isso, né? Do fogo do inferno. Acho que a coisa não está batendo bem nessa história. Eu quero mostrar essa pintura que foi feita por Michelangelo na Capela Sistina, que mostra o julgamento final, quando as pessoas se desencarnam, vão para uma região onde são julgadas, e aqueles que são tratados, né, ó, você foi justo, foi muito bom, você vai para o céu, e aqueles que não foram tão bons assim vão para o inferno. Pronto. Mas eternamente, dentro dessa concepção. Essa outra pintura, nessa Catedral de Roma, que por incrível que fica brilhando, a gente observa mais ou menos, olha as imagens que representam a ideia de inferno, né? Aqui é a terra, né? A superfície. Aqui embaixo seria a ideia do inferno das pessoas, né? E a ideia de céu. Você pode observar nas imagens que são representações de um aspecto cultural muito forte da época. E que muitas vezes acabou chegando até nós. Vou mostrar um outro desenho. Dá uma olhada nisso aqui. Dante, um escritor, em 1300 e pouco, que publicou essa obra chamada Divina Comédia. Já ouviram falar? É uma obra que é um poema em que ele faz descrições do céu, do inferno, né, do purgatório, de forma poética. É interessante a obra. Inclusive, tem um escritor americano que lançou uma obra chamada O Inferno, que faz referência à obra do Dante.
Mas olha só essas gravuras, está vendo? A ideia de céu. O que vocês estão vendo aqui? Anjos, né? Como é que você sabe que é anjos? O que ajudou a identificar os anjos aqui? As asas, né? Olha que interessante isso, né? E aí tem mais. Olha esse mapinha aqui, que mostra mais ou menos o passeio que o Dante fez, né, para fazer as descrições do inferno, do céu e tudo mais. Né? Você teria aqui o que seria, né? Aqui nós temos a terra, aqui é o inferno, tá vendo? Essa parte de baixo aqui, temos a terra, aí temos uma região aqui que é o purgatório, que é uma região aqui intermediária, e cada halo que vocês estão vendo aqui é um céu diferente. E o Dante, esse poeta, né, foi fazendo a descrição de quais são os tipos de espíritos, almas, né, que viviam nessa região, até finalmente chegar aqui, ó, o paraíso eterno. Era a concepção da época que se tinha de céu e inferno, o mundo dantesco, né, que a gente costuma falar. Na verdade, ele só representou isso. Outra coisa, na teologia judaica, você vai observar 3 tipos de céu. O primeiro céu, uma região nublada do ar, onde voam os pássaros. Você vai encontrar referência disso em Jó, capítulo 35, versículo 11. O segundo céu dos judeus é parte do espaço onde luzem o sol, a lua, as estrelas, e que vai se chamar de firmamento, onde a gente encontra em Gênesis. E o terceiro céu, na concepção judaica, e onde ficaria a casa de Deus e dos anjos. Né? Então nós temos várias personificações de céu. Só que tem um problema. Quando os cientistas, no período do renascentismo, foram apontar lunetas para o céu, eles tentaram achar esse céu, esses anjos, essas asas, esses locais, né? Será que acharam, pessoal? Não acharam. Olha aqui. A ciência, ao buscar o céu, não encontrou nada além do quê? De estrelas. Tal constatação contribuiu para o crescimento de número de pessoas que se tornaram também materialistas. Aí vem o Leon Denis que vai dizer: as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Definir Deus é limitado. Mas não para por aí. Onde está o céu e onde está o inferno? O que a doutrina espírita vai nos ajudar a esclarecer em relação a essa questão? Existem 2 mundos, não existem? O que vocês acham? Quais são esses mundos? O material e o espiritual. Muito bem. Cada mundo com a sua característica. O mundo corporal, o mundo material e o mundo espiritual. Esse mundo corporal, que é esse aqui, né, que eu posso tocar, que eu vejo, que eu estou sentindo, é formado por espíritos que estão o quê? Encarnados. Estão ligados à Terra devido à materialidade do seu envolto. Carne, né? Carne, matéria. Isso aqui que a gente está vendo. A morte do corpo não é mais do que o quê? A ruptura dos laços que o retinham cativos. Lembra da morte de Dimas? Assim que terminou o processo de desencarne, ele abriu os olhos pré-espirituais, né, vamos falar assim, viu a mãe dele, teve a oportunidade de ver a mãe dele nesse momento. Ele teve o mérito. Ele fez alguma coisa em vida que permitiu ter um desencarne tranquilo. Olha que interessante. A menina que eu falei para vocês, essa sobrinha, né, que havia falecido, ela ainda disse na comunicação que ela teve a oportunidade de ir ao seu próprio velório, teve a oportunidade de agradecer pelo corpo que ela tinha recebido, que a abrigou no período que ela estava encarnada. Olha que interessante. Para chegar, acho que todo mundo aqui já está bem envolvido, né? Para chegar a esse ponto, né? Será que está todo mundo, né? Puxa, então quando eu desencarnar, vou fazer assim também, né? Mas será que é assim? Enfim, mérito, né? Oi? É preciso se purificar bastante. Para chegar lá, verdade. Olha lá, no mundo espiritual, os espíritos encarnados ostentam-se por toda a parte ao redor de nós, não tem espírito lá em cima, lá embaixo, mas está por toda a parte. Isso é importante acrescentar. Né? Aqui em nossa volta está cheio de espíritos. Alguns, os médios ostensivos, os médios videntes conseguem ver. Né? Nós não, né? Alguns aqui, enfim, mas estão em toda a nossa parte, sem limite algum. E devido à natureza fluídica do seu envoltório, esses seres podem se locomover com rapidez no pensamento. O mundo espiritual, a gente não sabe tanta coisa desse mundo.
Interessante também é dizer o seguinte: todos os espíritos, nós sabemos que são criados simples e ignorantes, correto? Muito bem. Mas todos são dotados de quê? Capacidade para tudo conhecer e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Aqui começa o problema. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, beleza? Ótimo. E todos nós fomos dotados da capacidade de aprendizagem. Ótimo, não é verdade? Só que tem um problema. Cada um é livre para tomar as escolhas. Cada um é livre para escolher o seu caminho. E aí, isso vai nos ajudar a entender algumas coisas. Novos conhecimentos, podemos ter novas faculdades, podemos ter novas percepções acerca das coisas que nos cercam. Passamos a ver, ouvir, sentir e compreender o que os espíritos mais atrasados não conseguem. Somos diferentes na essência. Correto? Cada um de nós aqui estamos num estágio bem particular de evolução. O que você consegue ver, talvez eu não consiga ver. O que você consegue perceber acerca das coisas que acontecem na vida, talvez eu ainda não consegui, eu não aprendi ainda a perceber. Então, somos cercados por espíritos dos mais variados graus de evolução e das mais variadas capacidades de percepção. Então, olha que interessante. Espíritos felizes. Qual é o destino dos espíritos infelizes? É viver eternamente infelizes? Eles podem se tornar felizes. Opa, então peraí. Isso quer dizer que se este espírito infeliz, ou que está passando por um momento turbulento, vamos falar assim, mas se ele se propor a crescer moral e intelectualmente, este espírito ele pode sim se tornar um espírito feliz. Olha que interessante. Depende dele. E tem mais. Um espírito pode não ser feliz quanto o outro, por estar em estados diferentes de aditamento. Correto? Eu tenho pessoas aqui, na nossa doutrinária, que estão num momento muito feliz. Você pai. Outros, que descobriu que vai ser papai. Outros aqui podem não estar passando por um momento correto, não muito feliz. Está passando por um desafio, por um momento que te prova a sua credulidade, por exemplo, em relação a Deus. Por aí vai, correto? Mas estamos em lugares diferentes? Estamos no mesmo lugar. Interessante. Um pode estar em trevas, enquanto o outro percebe a luz estando aonde? No mesmo lugar. Onde está o céu e o inferno mesmo, hein? Interessante. Olha só. Na medida que vai se desenvolvendo o espírito, no processo de evolução, olha que interessante esse gráfico, claro, a partir de sucessivas encarnações, aprendendo com os erros, passando pelas provas, espiando os erros e por aí vai. Na medida que ele vai avançando, esse laranja que representa a materialidade, a lei da causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, todas essas coisas vão se diminuindo ao longo do tempo para dar lugar ao quê? A espiritualidade, a influência da lei do amor, o conhecimento, responsabilidade, sabedoria. Olha que interessante. Nós não somos condenados a viver eternamente em sofrimento. Que legal! Muito diferente do que se diz. Inclusive no filme Nosso Lar, a primeira imagem que mostra no filme Nosso Lar e também no livro é a descrição de André Luiz aonde? Nas regiões o quê? Umbralinas, a gente fala. A gente vai discutir sobre o que é regiões aqui. As regiões umbralinas. O que seria isso? O mundo espiritual tem esplendores por toda parte que os espíritos inferiores submetidos à influência da matéria não conseguem acessar. André Luiz ficou naquela turbulência, ao se desencarnar, se deparando num vale trevoso, vamos falar assim, segundo as descrições de André Luiz, durante muitos
segundo ano, até que André Luiz adquiriu a faculdade, a capacidade, se arrependeu de uma série de coisas e fez uma prece. E essa prece que acabou, foi tão convincente que ele conseguiu se resgatar. E é interessante que o Dimas, lembra da desencarne do Dimas, a prece que ele fez e como ela foi importante? O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividades, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então, nós mesmos somos responsáveis pela nossa caminhada. E muitas vezes projetamos isso em outros. E tem mais, no intervalo das existências corporais, ou seja, o espírito vai para o mundo espiritual e antes dele voltar a reencarnar-se, torna a entrar no mundo espiritual, onde ele pode, quando ele entra no mundo espiritual, ele pode ser feliz ou ele pode ser desgraçado. Segundo quem, pessoal? O bem ou o mal que ele fez. É do estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. E é também neste estado que se prepara para novas lutas e novas resoluções que há pôr em prática em sua volta à humanidade. Então, volto a perguntar, algumas pessoas me responderam: devemos ter medo da morte, do desencarne? Devemos ter medo do lugar para onde vamos? Depende muito do que nós estamos fazendo aqui. E tem mais, tudo evolui. Nada está estático. Todos os espíritos são passíveis de evolução. Para o espiritismo não há céu eterno. As regiões espirituais, que muitas vezes são formadas por vários espíritos que têm afinidades semelhantes, apego à materialidade, sofrimentos que são muito semelhantes entre si, em dimensões diferenciadas, os diversos graus de evolução do espírito, onde a vida continua sem solução de continuidade. Nessas regiões há trabalho e aprendizado, e Deus trabalha sempre. Ou seja, será que quando formos ao tal do céu, nós vamos ter uma vida contemplativa eternamente? Será? No Espiritismo, sempre que a palavra céu for utilizada, será para referir-se a regiões habitadas por espíritos bons, ditosos e celestiais, mas nunca para afirmar que estão eternamente ali, pois evoluem sempre para a plenitude de Deus. O que são os anjos? Nada mais são que o quê? Espíritos que se manifestam nos homens, suas asas são apenas alegorias que traduzem sua capacidade de viajar, de volitar, enfim. Então, a ideia do céu, na alegoria que nós temos, o anjo, na verdade faz parte de um aspecto cultural. E aí temos, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça os limites deste céu. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho que os vícios impediram. Então, o céu, ele não está lá em cima, não está lá embaixo, ele está em toda parte. Depende do grau de evolução deste espírito. O estado emocional que este espírito está vivendo neste momento. Daí a importância das regiões mediúnicas. Tem uma gravura que mostra Dante visitando uma área onde nós temos pessoas sofrendo, que no caso é o inferno, nessa concepção cultural. Isso sempre existiu em todas as épocas, mas hoje a doutrina espírita nos esclarece que essas regiões fazem parte de uma perspectiva alegórica que está muito ligada ao aspecto cultural das pessoas. As penas e recompensas são reflexos dos instintos predominantes, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. O que quer dizer? Imaginamos que o céu que o inferno seja algo parecido com aquilo que acontece no nosso cotidiano. Sofrimento que você vê aqui no materialismo, a gente, quando vai para o mundo espiritual, dependendo do estado emocional que nos encontramos, projetamos essas imagens lá. Nós somos os responsáveis
pelo nosso céu e pelo nosso inferno. Eu quero mostrar uma coisa. Por exemplo, torturas, suplícios, aflições que achou na terra, nos climas abrasadores. Imaginou um inferno de fogo nas regiões boreais, um inferno de gelo. Olha só as várias definições de inferno em vários povos. Quando a gente fala inferno, a gente pensa no calor, né? Alguns povos. Mas alguns povos que imaginavam a ideia de inferno como gelo. São apenas projeções materiais, vinculadas ao aspecto cultural que os povos viviam na época. A ideia de abismo no hebraico está muito ligada à ideia de prisão, lugar dos espíritos que partiram. Traduzido, depois que fizeram a tradução, da Bíblia, apareceu a ideia de inferno, símbolo da habitação dos espíritos malignos e do cativeiro do Satanás. Olha só, você observa isso no Apocalipse de João. São alegorias pautadas no imaginário das pessoas. Por isso, Jesus, na época, não podia, de um só golpe, destruir essa perspectiva, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito de mundos. A Terra, naquela época, se pensava que era o centro do universo. Jesus teve que utilizar, de toda a sua perspectiva, da época, respeitar as tradições de uma certa forma, mas na medida daquilo que se podia conhecer na época. Pensar o céu com essa perspectiva que nós temos hoje, dentro da doutrina espírita, ou o inferno, como mundos criados por nós mesmos, projetados por nós mesmos enquanto espíritos, é algo que para aquela época era muito avançado. Por exemplo, o Evangelho sobre o purgatório, ele não faz menção alguma sobre o purgatório. E a ideia de purgatório como uma detenção temporária. E fizeram da ideia do purgatório um inferno menos tenebroso, para tentar resolver essa questão de que será que todos os espíritos iriam para o inferno eternamente e não teriam como se evoluir? Então são imagens. Por exemplo, a palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço infinito onde eram os espíritos sofredores, e tanto mais quanto a natureza de expiação, suposto lugar de sofrimento para almas santas que estão entre morte e juízo final, que não cometeram nenhum pecado mortal, e a alma ficaria ali por algum tempo, até que ela tivesse a permissão de finalmente ir para o céu ou para o inferno. Esse é o pensamento da época. E a posição da doutrina espírita sobre o inferno, sobre o purgatório, é muito clara. A doutrina espírita dá notícia, sim, de uma região transitória, de transição, marcada por cargas mentais extremamente pesadas, como a questão do umbral, que o próprio André Luiz colocou. Mas Deus é um ser feito de amor. E Ele nunca criaria uma situação de danação interna. Por isso, meus caros, que não há nem céu, nem inferno, nem purgatório. A mente vive dentro do seu estado evolutivo, onde estabelece o seu padrão mental de bondade ou de crueldade, mas aprendendo e evoluindo, educando-se e aperfeiçoando-se. Céu e inferno, uma questão de escolha? Sim, uma questão de escolha. Peço desculpas e que Jesus possa nos abençoar na semana que começa. Nós parabenizamos o Hernando pelo brilhante trabalho, agradecemos aí o estudo e, por certo, nos esclareceu muitas dúvidas, e nos auxiliará na nossa caminhada.